Olá, nós somos o grupo 11 do trabalho de conclusão de curso da Univesp de Pedagogia. O tema do nosso trabalho é sobre as habilidades socioemocionais na educação infantil. No aspecto dos reflexos da pandemia de Covid-19, tendo a brincadeira como a principal linguagem da criança. Eu vou falar um pouco sobre as nossas motivações, o que aconteceu para que nós chegássemos neste trabalho, né? O início deste questionamento se iniciou dentro da sala de aula, pois nós temos duas integrantes deste grupo que atuam diretamente na educação infantil desde o começo do ano, quando começou lentamente o regresso das crianças à sala de aula na cidade de São José dos Campos. Essa atuação permitiu acompanhar caso por caso, tendo a criança entrado de forma, primeiramente, num revezamento e logo após agosto de forma efetiva, todos os dias na escola, com todas as crianças. Essa observação diária, junto com diversos diálogos que nós tivemos com os professores regentes da sala, da educação infantil, em específico crianças de 2, 3 anos, nos trouxeram inúmeros questionamentos, o quanto foi complicado esse momento da criança sem estar na sala de aula. Trouxeram muitas imaturidades, atrasos no desenvolvimento, falta até de atitude diante de um brinquedo, dificuldade no relacionamento, dificuldades no relacionamento tanto com crianças quanto adultos. E esses marcos foram fundamentais para que nós fôssemos à busca deste conhecimento. Bom, a pandemia, um fenômeno mundial que afetou drasticamente a vida de todos nós, teve impactos bastante significativos também na educação. Segundo os dados da Unesco, mais de 180 países dispensaram os estudantes das escolas, desde o ensino infantil aos jovens e adolescentes. E isso, segundo algumas pesquisas que são realizadas com dados durante o período de férias escolares, pode ter impactos significativos no processo de aprendizagem de forma geral. Esses mesmos pesquisadores também identificam que, quando há o regresso às aulas, esses impactos negativos eles podem ser recuperados. E para a educação infantil, o que é percebido é que esse afastamento da escola pode ter impacto principalmente em duas questões primordiais para o aprendizado infantil, que seria a questão do brincar, a importância do brincar para a criança, e também a forma como a criança aprende a se relacionar com o seu par, com os outros ali da mesma idade escolar, ou mais jovens ou mais velhos. Diante desse cenário, a gente também percebeu que, para o educador infantil, houve a necessidade de uma readaptação drástica na sua forma de condução do ensino, porque ele teve que se adaptar a plataformas digitais como o YouTube, o WhatsApp e até mesmo podcasts. E ele também teve que compartilhar o seu papel de educador com as famílias, que passaram a ter uma relevância grande nesse processo. Dentro desse contexto, a gente percebe um problema grande em relação às desigualdades enfrentadas pelas famílias. Aqui no Brasil isso é bastante presente. E essas desigualdades elas ocorrem por vários motivos. A gente tem desigualdade pela questão da forma como as famílias conseguem se dedicar a esse processo de aprendizagem das crianças, o tempo que elas têm disponível para isso. Algumas estão trabalhando em home office, então tem mais tempo livre, outras continuam trabalhando de forma presencial, então não conseguem se dedicar. E a gente também tem uma desigualdade que é percebida em relação ao acesso à internet. Então, aquelas famílias, principalmente de renda mais baixa, foram as mais afetadas em relação a essa questão do ensino, porque não tinham acesso a essas plataformas digitais por conta da falta da internet.
Algumas ações foram feitas aqui no Brasil para tentar minimizar esses impactos. A gente tem uma primeira ação que é uma busca ativa, foi uma iniciativa da Unesco, né, uma busca ativa pelas crianças que estavam abandonando os espaços escolares. E uma outra ação, a criação de uma plataforma para auxiliar os docentes, os professores, nesse aspecto tecnológico, com conteúdos digitais e poder complementar essa formação. Nesse nosso trabalho, as nossas entrevistas vão mostrar um pouco dessas ações que estão sendo feitas e essas dificuldades que estão sendo enfrentadas pelos docentes e educadores infantis. Diante de tudo isso, nós partimos para as pesquisas. E aí chegamos ao ponto, ao questionamento. Qual a importância do brincar para o desenvolvimento da criança? Nessa primeira parada, nós encontramos Jean Piaget, que nos traz a evidência de que por meio da interação com o objeto, que as crianças elas se desenvolvem, diversas capacidades vão se desenvolvendo, tanto social quanto cognitivo. E além disso, ser um direito garantido pelas nossas leis, como a LDB, quanto no referencial, quanto nas diretrizes, o brincar ele é discutido amplamente por diversos autores, evidenciando no brincar escalas de brincar, que vão desde brincar sozinho até um brincar cooperativo, onde as crianças param de se enxergar como únicas no mundo e conseguem olhar para o seu par e desenvolver ali uma brincadeira cooperativa, né? Ali no faz de conta, no brincar junto. O brincar ele permite desenvolvimento, relacionamento com o mundo, incorpora novas relações com o próximo, também com vários objetos, tornando muito claro que essa relação do brincar e a criança é muito importante. É importantíssimo, é fundamental o brincar, tanto na vida secular quanto dentro da unidade escolar. Estudamos os impactos do distanciamento social na educação infantil em tempo de pandemia Covid-19, colocando a afirmação de Vygotsky de que o homem, ele não nasce humano, ele vai se humanizar conforme o contato da criança com a cultura e com o grupo social onde está inserida, de forma a ser desenvolvida historicamente, socialmente e geograficamente. E Vallon é responsável por investigar a emoção. Como nós estamos falando muito do socioemocional, a gente decidiu pesquisar Vallon, porque ele demonstra em sua teoria que as emoções elas têm um impacto relevante na vida da criança, tanto no âmbito escolar como no social. É partindo das relações com o meio em que vive e com o outro que a criança ela vai desenvolvendo essas habilidades socioemocionais, né? Acreditando que desde o nascimento até o longo da vida essas emoções estão presentes nas ações do indivíduo. Nós temos como referência o comportamento da criança através das emoções em seus primeiros dias de vida. Ela cria suas relações de comunicação com o outro, que é a mãe, através do choro, para demonstrar essa necessidade fisiológica, realizando assim as primeiras expressões individuais de relação social, pois foi como disse Vallon, são elas que primeiramente marcam o homem, animal essencialmente social. O Vallon ele visa uma educação integral da criança, onde o indivíduo ele pudesse desenvolver as suas habilidades intelectuais e afetivas. Sendo assim, a escola ela deve ser um espaço que proporcione momentos de reflexão, de interação com o outro e com o meio, de valorização cultural, da resolução de conflitos, de empatia e respeito com os diversos grupos sociais. E a criança ela vai assimilando as suas experiências, as suas conquistas, desenvolvendo uma contínua atividade de integração e diferenciação do meio social, instituindo assim a essência da afetividade, estabelecendo as comunicações socioemocionais. Entende-se que o indivíduo ele vive em constante aprendizado. Então, desde os primeiros momentos de vida, ele vai demonstrando essas emoções e linguagens, o que ele necessita, o que ele precisa para sobrevivência em sociedade. Então, durante esse período escolar, através das brincadeiras, das interações com o outro, a criança ela vai se desenvolvendo cognitivamente, estabelecendo esse conhecimento do seu eu no mundo. E a BNCC ela vem de encontro com
foi esse pensamento de valor? Porque a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que foi desenvolvido pelo PNE, o Plano Nacional de Educação, e ela assegura os direitos de aprendizagem. E, principalmente, ela demonstra que o socioemocional ele é tão importante que das suas 10 competências, todas as 10 estão voltadas para o desenvolvimento socioemocional da criança. E o período da pandemia, da Covid-19, esse afastamento no meio do ambiente de ensino, atrapalhou o desenvolvimento da criança como um todo, né? Sendo assim, com o retorno às aulas presenciais, é preciso ter um olhar diferenciado para essas defasagens das crianças, com base nas competências socioemocionais da BNCC e na abordagem do Valon, permitindo um desenvolvimento integral das suas habilidades. Com o retorno agora às escolas, né, nós pudemos observar a importância do brincar livre, né, da criança, que vem sendo discutido, né, e falado pelo Paulo Folke. Ele vem nos trazer o brincar heurístico, que do grego vem de eurisco, que se trata de descoberta, a compreensão de algo. O brincar heurístico, ele prepara um ambiente pensado para a exploração e para a descoberta da criança. A criança ela é o ser protagonista desse aprendizado a partir da brincadeira. É exposto para a criança, é organizado um ambiente para a criança, pensado naquilo que ela vai aprender, naquilo que ela vai desenvolver por ela mesma. Então, diversos objetos e materiais são expostos para a criança, não só materiais estruturados, como os materiais não estruturados, como copos, talheres, pratos, peneiras, funil. E a criança explora esse material, explora esse objeto como lhe convém. Ela testa esse material, ela observa tudo que dá para fazer com esse material. E o educador, ele tem um papel fundamental, que é o de preparar esse ambiente com a sua intencionalidade, o que ele quer despertar, qual aprendizado ele quer trazer para essas crianças, né? E de observador. Um observador muito apurado, né? Porque dentro desse brincar livre, a criança cria diversas hipóteses, né? Ela cria diversas maneiras de manuseio, ela descobre como brincar com determinados materiais e muitas vezes a gente nem imagina que teria uma funcionalidade dessa, tal material, e as crianças descobrem por ela mesma. O Folke fala pra gente que a criança, ela é um pesquisador, né? Porque ela pesquisa, ela explora, ela conhece o material de diversas formas. Então ela testa, diversas vezes ela testa aquele material fazendo de uma maneira, refazendo, fazendo novamente, e assim ela passa a ter um novo conhecimento de vários objetos e de várias coisas do seu dia a dia. Bom, sobre as principais defasagens na aprendizagem identificadas pelos entrevistados. A nossa metodologia se baseou em entrevistas com professores da educação infantil. E diante das entrevistas, depois de tabuladas, nós pudemos montar um quadro com os principais problemas enfrentados, as principais ações pedagógicas também. E a interação foi muito prejudicada, o fato de brincar junto. Conforme as crianças foram retornando ao ambiente escolar, foi percebido que elas não sabiam interagir umas com as outras. Elas tinham dificuldade de brincar junto, de compartilhar um brinquedo, de fazer uma brincadeira em que o outro também é personagem. Provavelmente porque muitas delas ficaram confinadas em casa sem ter com quem brincar, sem ter uma outra criança para partilhar desse momento. Uma outra dificuldade muito grande apresentada pelas crianças foi na fala. Problemas de dicção, vocabulário muito escasso, crianças que não sabiam nem pronunciar o próprio nome. Com muitas dificuldades, inclusive sendo encaminhadas para fonoaudiólogos. Porque também, nesse caso, não tiveram esse repertório de palavras, de trocas, às vezes até mesmo com os adultos, que têm uma fala infantilizada com a criança, e isso prejudica muito no desenvolvimento da fala. A concentração, a imaginação, a criatividade, essas crianças chegavam muito afoitas, sem muita paciência de ouvir uma história, sem criatividade para fazer um desenho. A coordenação motora também
Conforme os estágios de desenvolvimento de Piaget, esperava-se uma criança que já tivesse mais autonomia, que já tivesse mais pega no lápis, que conseguisse correr, se movimentar com autonomia, rolar, pular, e não foi isso que foi recebido. Muitas crianças, pela falta de acesso a um parque, a um playground, elas não conseguiram desenvolver essa parte. Então, as ações pedagógicas após esse retorno do ensino presencial visaram minimizar essas perdas. Foram feito muito acolhimento de início com as crianças, para que elas pudessem colocar os seus sentimentos, os seus medos, as suas angústias, pudessem começar a se soltar e falar, começar a fazer um rol de amizades e conseguir interagir uns com os outros. Esse foi um momento muito importante do início, que foi esse acolhimento e a rotina, porque a criança sente-se mais segura conforme ela vai entrando na rotina e sabendo aquilo que ela vai fazer durante o dia, sabendo os horários que ela vai comer, que ela vai brincar, que ela vai poder descansar também. Um outro ponto foi a exploração dos espaços externos, considerando que muitas crianças nas grandes cidades vivem em apartamento e não tem quintal, não tem o ar livre para brincar e ficaram confinadas nesse tempo. Por isso, o uso do espaço externo, a exploração dos jardins, a exploração de materiais naturais, folhas, insetos, deixar que a criança explore e brinque livremente. Também os recursos lúdicos foram o carro-chefe, como o uso da musicalização e a contação de histórias, para que ampliasse o repertório de palavras, para que elas pudessem ter mais repertório de histórias clássicas, contos clássicos e desenvolver o comportamento leitor, que também é muito importante para a criança em local da escola. O acesso livre a esses materiais pedagógicos, a livros, a canetinhas e tintas, tesoura, para que elas pudessem treinar a coordenação, a motricidade e pudessem se desenvolver naquilo que ficou defasado. E também muitas brincadeiras com movimentos do corpo, circuitos pelo chão, pular, correr, rolar, brincar muito, dançar muito. Essas foram as principais ações dos professores nesse momento. E para concluir, a nossa apresentação, os resultados e as percepções a partir desses dados, que foram levantados, nós conseguimos observar que estão surgindo, novas visões, novas formas de brincar, onde traz autonomia da criança, onde a criança possa se sentir livre dentro desse ambiente escolar, para que ela possa ser a protagonista mesmo da sua aprendizagem. E a escola como espaço privilegiado do brincar. A escola é aquele lugar que prepara a criança para a vida. É lá na escola que ela vai ter o seu relacionamento com outras crianças, o relacionamento com seus pares. Na escola, a criança vai se desenvolver socioemocionalmente. Então, um dos pontos principais que nós conseguimos observar dentro dessa pesquisa foi realmente a importância da escola na vida das crianças. Ainda mais dessas crianças pequenas, da qual nós trouxemos para a pesquisa. Essas crianças dentro da escola, elas vão desenvolver cognitivamente, motoramente. Então, dentro da escola é o lugar dessas crianças, porque muitas vezes, como foi apresentado pela Júlia, as crianças em casa não têm essa oportunidade, Algumas vezes por condições sociais, outras vezes mesmo por falta de tempo, algumas vezes dos pais. Então, dentro da escola é o lugar para essas crianças se desenvolverem, aprenderem a resolver os pequenos conflitos, que existem entre elas, mas é dentro da escola que eles aprendem como pintar, como desenhar, como se relacionar com o outro. Então, a importância da escola é o espaço principal para essas crianças. Então, chegamos ao fim da nossa apresentação. Muito obrigada.